pedestre tem preferência no trânsito? Quando é que o pedestre tem preferência no trânsito, hein? Direto o pessoal confunde isso aí. Instrutores mostram muitas das vezes de forma equivocada dentro de sala, os alunos interpretam de forma equivocada, também é muito comum. Então presta bastante atenção. Pedestre ter preferência é quando, hein? Em qualquer situação, exceto quando a luz verde do semáforo para os veículos estiver acesa. Olha, de fato, se a luz verde do semáforo estiver acesa para os veículos, o pedestre não tem preferência não, a preferência é dos automóveis. Agora essa palavra aqui, ó, qualquer, essa palavra qualquer é um termo muito amplo, ele abre muitas possibilidades, dá margem para muita contestação. Então, eu não gosto desse tipo de termo. Normalmente, quando eu bato o olho numa palavra dessa dentro de uma alternativa, eu já coloco ela com um sinalzinho de alerta aceso e há uma grande chance dessa alternativa ser errada, falsa. Vou deixar ela aqui com um xizinho aqui em alerta. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. O pedestre tem preferência no trânsito quando, hein? Vamos lá, pedestre, preferência. Prestar muita atenção nisso, o pessoal confunde isso demais na hora de fazer prova. Dentro de sala mesmo, às vezes o instrutor explica de uma maneira que o aluno não entende muito bem e acaba levando para o lado errado. O pedestre não tem preferência no trânsito sempre não, tá? Cuidado com essa afirmação aí. Aqui diz, em qualquer situação, exceto quando a luz verde do semáforo para os veículos estiver acesa. Olha, aqui de fato, se a luz verde do semáforo está acesa para os veículos, o pedestre não tem a preferência. Mas esse qualquer aqui, ó, isso é um termo que eu considero muito amplo. Ele abre margem para muitas possibilidades. Ele é muito contestável. Imagina em qualquer situação. Será que não tem nenhuma situação aí que seria a exceção do caso? Aqui mesmo, na própria questão já mostrou uma exceção. Eu não gosto desse tipo de termo. Na maioria das vezes, quando ele aparece na alternativa, essa alternativa é errada ou falsa. Então, eu vou deixá-la aqui com um xizinho em alerta. Depois eu volto nela. Não gostei dela, não. Alternativa B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Quer dizer que se a luz vermelha do semáforo estiver acesa para os veículos, o pedestre tem preferência? Tem. Está parado para os carros, pedestres vão. Mas esse somente aqui, somente a chamada casca de banana. Eu ensino isso lá no nosso curso online. Aqui embaixo, ó, onde eu estou aqui, tem o site autoescolaonline.net, vai lá em cursos online, matricula lá. A gente aprende todos esses macetinhos, armadilhas, pegadinhas, tem prova, a gente ensina todos. Esse somente é uma casca de banana. E quando tem casca de banana numa alternativa, ela tem pelo menos 90% de chance de estar errada, falsa. E nesse caso aqui não foi diferente, a alternativa B é falsa. A alternativa C de cara já começa com uma casca de banana, somente. Somente quando for idoso que tem a preferência? Claro que não, olha somente aqui, a casca de banana, já eliminei. Quando na faixa de pedestres desprovida de sinalização semafórica. Olha, que o pedestre tem preferência quando transitando pela faixa pedestre, atravessando pela faixa pedestre, tudo bem. Agora que desprovida de sinalização semafórica, imagina, tem a faixa pedestre, não tem semáforo. Então os carros não vão parar, né? A gente entende assim, porque não tem semáforo, não vai ficar vermelho para os carros pararem. Mas aí é que tá. Quando você estiver dirigindo um veículo, se aproximar de uma faixa de pedestre que não tem semáforo, chegou um pedestre ali, a preferência dele. Porque se tiver o semáforo, quem vai definir quem passa e quem espera é o semáforo. Mas não tendo o semáforo, é o pedestre em primeiro lugar. Então ele tem sim a preferência em faixa de pedestre que não tem sinalização semafórica. Como eu já estava em dúvida lá naquela alternativa A, por causa desse qualquer aqui, já eliminei ela e fiquei com a letra D. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio identificados por sinalização, ele será punido com o quê? Multa. Bom, se ele estacionou junto ao hidrante, esse hidrante é sinalizado, está escrito ali, isso é hidrante, moço, não estaciona aqui não. Ele vai estaciona, ele está cometendo uma infração de trânsito. Se ele comete uma infração de trânsito, ele tem que ser punido com multa. Confere? Então pode ser a letra A a resposta. Ele vai ser punido com retenção do veículo e multa. A retenção é manter o veículo no local onde ele está até que a irregularidade possa ser resolvida, sanada. Qual que é o problema e qual que é a irregularidade? O veículo está estacionado onde não deveria. Aí o agente de trânsito vai autuar, né, que isso aí vai virar uma multa, e vai reter o veículo. Esse veículo fica aqui até se resolver o problema. Como é que ele vai resolver? A forma de resolver é retirar o veículo dali. Confere? Então não é retenção,
Está fora, letra B, eliminada. Seria então a remoção do veículo e multa? Bom, a multa nós já vimos que dá. Remoção pode acontecer. Se o condutor não estiver próximo ao veículo para poder retirar, o agente chegou, viu que o veículo está ali junto ao hidrante, vai lavrar o auto de infração e aquilo vai virar uma multa. Aí ele vira para o condutor e fala assim, retira o veículo. Se estiver ali, pronto, retira. Se ele não tiver, aí o agente de trânsito deve sim promover a remoção do veículo, chamar o guincho e retirar o veículo dali. Só que aqui tem alguns problemas. Perceba que o examinador aqui disse, será punido com punição. A remoção do veículo não é uma punição. Tá? Nós temos, muitas vezes eu uso o termo punição e o próprio cidadão entende como punição, porque uma vez que chamou o guincho e levou para o pátio, ele vai morrer ali, ó, do guincho, né? Quando fala morrer, vai gastar, né, com o guincho, a remoção, vai gastar com a diária, então de certa forma ele acaba sendo punido. Mas se a gente for olhar tecnicamente, não é uma punição, porque o agente de trânsito não tem autoridade para punir. O agente de trânsito, nem multar ele multa, ele preenche ali a autuação e manda para a autoridade de trânsito punir, que é aplicar a multa e outras penalidades cabíveis, caso seja, ou se for o caso. Mas o agente não pode punir, não tem essa capacidade de punir. Então falar que a remoção é uma punição, tecnicamente é incorreto. Mas o examinador aqui entende que a remoção é uma punição. Ele acaba classificando as punições como medidas administrativas e penalidades. Uma multa, por exemplo, é uma penalidade. A remoção do veículo é uma medida administrativa. E o agente de trânsito, o agente fiscalizador, tem competência para aplicar a medida administrativa. Apesar, repito, de não ser tecnicamente considerado uma punição. Para fins de avaliação e exame do Detran, considera-se, ou pelo menos tem considerado, as medidas administrativas como punição. Então nós vamos ficar aqui com a letra C. A apreensão de CNH não é mesmo, porque nem existe apreensão de CNH. Então a letra D está fora, ok? Peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro, como é que chama essa peça, hein? Olha, a biela, nós temos aqui dentro do cilindro do motor, nós temos peças que fazem movimento para cima e para baixo. Aqui embaixo nós temos o eixo de manivelas, que fica conforme uma manivela mesmo, como um pedal de uma bicicleta. Preso ao eixo de manivelas, nós temos a biela. Ela não é exatamente do jeito que eu desenhei aqui não, mas a ideia é essa. E aqui na ponta da biela nós temos um outro dispositivo móvel que se desloca para cima e para baixo, que é justamente o que a questão está pedindo. Então a peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro, é o pistão, também chamado de piston, apesar de que pistão pode ser também considerado aquele instrumento musical, né? Mas aqui tanto vale pistão quanto pistão, eu prefiro a pronúncia pistão para não se confundir com pistão, mas a resposta é essa aí, letra D. O excesso de anúncios, cartazes, banners e outdoors afixados em pontos estratégicos em vias públicas é um tipo de poluição. O anúncio, cartaz, banners é o quê? Visual, não é? Então não é sonora, não é atmosférica, que senão polui o ar, não é hídrica, não polui a água, é um tipo de poluição visual, questãozinha até bem fácil. A gente tem que até ficar atento para esse tipo de questão muito fácil, para ver se não tem nenhuma pegadinha, nenhuma armadilha, né? Porque fácil demais assim, já viu, né? Dado, a gente tem que ficar desconfiado. Quando o condutor de veículo coloca o braço esquerdo para fora do veículo, horizontalmente, e o antebraço e a mão para cima na vertical, está indicando que vai. Que miserável de questão complicada, né? Em vez de eles colocar aqui o desenho, porque tem um desenho da pessoa dando esse sinal aqui com o braço, eles vão e descreve a situação. Aí se o sujeito não souber o que é braço, o que é antebraço, ele tá no sal, né? Gente, eu não vou nem desenhar, eu vou mostrar porque eu sou péssimo para desenhar. O condutor colocou o braço esquerdo para fora. Com certeza tem que pôr o braço esquerdo, né? Porque é o braço que está pro lado da janela ali. O braço foi colocado horizontalmente. O que é braço? Braço é isso aqui, ó. Isso aqui está horizontal. Mas veja, e o antebraço e a palma da mão, e a mão, né, para cima. Isso aqui é antebraço e mão para cima. Então, braço na horizontal, antebraço e mão para cima. Então, o camarada está lá dirigindo, ele fez isso aqui, ó. O que ele está indicando? Ó, ele está indicando que vai parar o seu veículo? Não, quando ele parar o veículo, põe o braço todo na horizontal, braço e antebraço e balança, né?
Dobrar à direita? Sim, essa é a resposta. Seria dobrar à esquerda? Não, dobrar à esquerda é quando ele estende o braço e o antebraço na horizontal. Seria diminuir a velocidade? Também não. Aí é quando ele coloca o braço na horizontal, braço e antebraço e balança. Enfim, poderia ter colocado o desenho aqui. Descrever a situação para complicar a sua vida. Então já fica ligado, tá? Braço é isso. Antebraço é isso. Anotem aí. O que não se deve fazer em um acidente de trânsito? Perceba que aqui o examinador quer saber o que não se deve fazer. Abandonar a vítima de acidente com pretexto de fugir do flagrante. Vocês acham que a gente deve abandonar a vítima, principalmente com a finalidade de fugir do flagrante? Não, a gente não deve fazer isso. Então isso aqui não deve. Como a questão está pedindo qual que não deve, essa serve como resposta. Omitir socorro. Omitir quer dizer não prestar o socorro. Vocês acham que a gente deve fazer isso? Não. Então essa aqui também não. Como a questão está pedindo aquela que não é, essa também serve como resposta. Remover a vítima das ferragens. A gente deve remover vítima? Não. Isso é regra sagrada. Não também. Como a questão pede aquela que não é, essa também serve como resposta. Consequentemente, você não pode marcar A, B e C. Alternativa D vai estar escrita: todas as afirmativas estão corretas. Não é que elas são procedimentos adequados, são procedimentos inadequados. Então, todas elas servem como resposta. Então, esse correto aqui foi isso que o examinador quis dizer. E dica: em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. Segundo o CONTRAN, ou seja, conforme o Conselho Nacional de Trânsito, qual tipo de equipamento deverá possuir os veículos que pretendam rodar com faróis do tipo de xenônio, aquele azul, que é farol azul, né? Equipamento de proteção para os faróis? Não. Isso aí é uma questão de conhecimento mesmo, está em resolução, então é bem profunda, inclusive, o conhecimento dentro desse conteúdo, mas não precisa ter proteção para os faróis, não. Sistema que regule a altura das lâmpadas quando houver desníveis na pista ou sobrecarga no porta-malas e limpador de faróis? Sim, para usar esse tipo de farol hoje, que inclusive ele é bem mais forte, vamos dizer assim, ele prejudica bastante a visão de quem vem em sentido contrário, é obrigatório que esse veículo tenha um sistema de regulagem de altura automática. Automática não, né? Interna ali do veículo, onde você possa regular conforme as circunstâncias. Se a pista tem muitos desníveis, regula ele um pouquinho mais baixo para evitar de ficar pegando o olho de quem vem no sentido contrário. Ou então, se o porta-mala está muito cheio, a tendência é que a traseira baixe e a frente levante. Então, você vai regular ali. Certamente seja essa a resposta. Sistema que diminua a intensidade do facho de luz? Não tem. Lâmpadas que não ofusquem a visão dos demais condutores. O ideal é que nenhuma lâmpada viesse ofuscar a visão de quem vem no sentido contrário. Mas isso é inevitável. Qualquer que seja o farol, vai ofuscar em algum grau a visão de quem vem no sentido contrário. Então, a alternativa D também não é. Ficamos então com a alternativa B. A placa de regulamentação R22 significa: não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Isso não vai perguntar em prova, tudo bem? Apenas visualize a placa e responda a questão. Alternativa A: uso obrigatório de pneus e correntes. Alternativa B: uso obrigatório de corrente. Alternativa C: uso permitido de corrente. Alternativa D: uso obrigatório de pneus acorrentados. Para quem olha aqui para dentro dessa sinalização, vê aqui um pneu, uma roda, né? E ela toda amarrada aí com correntes. Então veja que quase todas, aliás, todas as alternativas têm relação aqui com correntes. Quem estudou mais ou menos não vai conseguir chutar nessa alternativa, não. Ele vai ficar na mão, né? Agora, quem estudou bacaninha, decorou o significado das placas, tranquilo, já vai logo achar a resposta. Mas antes de dar a resposta, eu quero explicar o seguinte. Aqui está pedindo o significado da placa, mas é comum também a gente ver em prova perguntando a aplicabilidade dessa placa. Aonde é que você vai ver esse tipo de sinalização? Em vias sem pavimentação, tem lama, fica difícil ali o tráfego de veículos. Ou quando houver pavimentação, no caso de neve, que não é o caso aqui do Brasil. Então, você vai ver essa placa em vias que não tem pavimentação, não tem asfalto, é muito comum em uma transamazônica, por exemplo, em período de chuva, onde o uso obrigatório aqui, onde o uso de correntes aqui torna-se obrigatório em razão da placa de regulamentação, que é uma placa impositiva, e não é obrigatório em todas as rodas, não, é apenas nas rodas motrizes, as rodas que impulsionam, fazem o carro andar. Guardar essas informações aí? Isso pode ser perguntado em questão de prova, diferentemente dessa questão, que está pedindo apenas o significado.
Então, o significado aqui é uso obrigatório de correntes. Alternativa B.